O Internacional atua em duas frentes, basicamente, para definir um substituto de Magrão e dar reforços para o técnico Roger Machado. E em meio a isso, ainda tem os jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, a recuperação na tabela do Nacional e, principalmente, conquistar os primeiros 3 pontos do novo treinador. Alguns pontos positivos e outros negativos para a presença de D'Alessandro no vestiário colorado, e 3 nomes surgem como possibilidades para a lateral direita do Inter. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT Morada dos Quero-Queros, uma série de reuniões acontecendo entre o Conselho de Gestão, direção de futebol, o presidente Alessandro Barcelos, enfim, tem muita coisa pra gente tratar nesse conteúdo, então tu sabe, ó, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vem fazer parte desses mais de 50 mil parceiros que a gente tem por aqui. E também deixa teu like, compartilha para o maior número de colorados possível este conteúdo aqui pra gente saber cada vez mais sobre o nosso Internacional. Curte essa jaca aqui, ó, da Espírito Santo. Tu encontra ela na Arcadame Moda Masculina lá em Gravataí. Só que eu vou te dar uma barbada. Olha aqui, ó, rapidinho. Olha as peças que vão entrar em liquidação de inverno a partir agora dessa semana. Até 60% de desconto. E tu vai encontrar Espírito Santo, Hangar 33, Enzo Milano, Calvin Klein e as melhores marcas da moda masculina lá, num precinho barbada. Então tu vai lá e fala com o Vini, fala com o Carlos e manda um abraço meu para eles, inclusive, que eu tenho certeza que eles, além de um cafezinho, vão te dar um descontaço bem bom nas suas roupas aí, beleza? Eu quero falar com você sobre as duas frentes que o Inter está trabalhando na questão reforços e na questão do substituto do Magrão. O Inter tinha algumas coisas alinhavadas, algumas conversas ainda com o antigo diretor esportivo, e essas conversas elas vão seguir. E essa frente quem está tomando ou quem está assumindo é o Felipe D'Alegrave, diretor jurídico, né, diretor esportivo jurídico do Internacional, agora do novo organograma do futebol do Inter desde o início do ano. Também aí a questão do novo executivo ou do novo Magrão, né? Eu não sei bem como é que vai ser esse cargo, porque o Magrão tinha diretor esportivo e não diretor executivo, tá? Aí esse lado é Conselho de Gestão, Departamento de Futebol, ali no nome do José Olavo Bisol, e as pessoas que cercam ali os de confiança dos dois nomes, né? Do Barcelos e do Bisol, do Barcelos e do Bisol, tá? Então essas são as duas frentes. Vamos falar do substituto do Magrão. Tem 2 nomes que eu tenho algumas informações, tá? O André Mazzuco, que é o executivo que recentemente deixou o Atlético Paranaense, também o Botafogo. Essa informação a revista Colorada já tinha trazido agora no final de semana, logo depois do Magrão ser demitido, tá? Ele tem passagem também pelo Cruzeiro, pelo Santos, pelo Paraná, Paysandu, Curitiba, Bragantino. Ele fez um bom trabalho lá, inclusive por isso que o John Textor contratou ele para o Botafogo. Depois o Petralha vai lá e contrata ele para o Atlético. E aqui é um grande negócio, tá? Porque ele ficou 4 meses só no Atlético. E o que me disseram é que nesse final de semana, ou nos últimos dias, o presidente Alessandro Barcelos ele falou com o Petralha para saber por que só ficou 4 meses no cargo lá em Curitiba, né, no Atlético Paranaense. Algumas pessoas me disseram que as credenciais não foram tão bem digeridas, ou vamos dizer assim, não houve tantos elogios assim ao Mazzuco por parte do Petralha. E até para mim é natural, né? Porque se o cara demitiu, o Petralha demitiu o Mazzuco, me parece muito claro de que não gostou do trabalho dele, do dia a dia e tudo mais. Também tem o lado do
Felipe Ximenes, que esse nome, uma série de pessoas ligadas à gestão dos movimentos e tal, disseram que esse nome está sempre presente nas listas de executivo. Quando foi o Paulo Brax, quando foi o William Thomas, e ele é nome constante nas reuniões. Cara, ele já foi do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Fluminense, do Santos, do Vasco, do Curitiba. Ele, desde 2018 até, ele bate nesse vamos dizer assim, na lista de nomes de possíveis executivos, tá? E aí, aqui agora ele é o atual CEO do Joinville. Então, é um cara que está nativo, ele é professor da CBF Academy também, ele dá cursos, é um cara que conhece mercado, é um cara que tem relação bem com os clubes aí do país, tá? Tem o lado do D'Alessandro. O D'Alessandro não seria o executivo, ele seria uma espécie de coordenador técnico, coordenador esportivo, enfim. E aí tem os pontos a favor e contra o D'Alessandro que me disseram dentro do Beira-Rio. Primeiro de tudo é por ele ser da aldeia, né? É um cara que, argentino, claro, mas ele conhece o futebol gaúcho, ele sabe como funciona a imprensa, ele sabe como funciona as coisas aqui, a rivalidade Grenal e tudo mais. Muito semelhante ao motivo do Roger ter vindo, por exemplo, para a Casa Mata do Inter. Uma pessoa também que tem trânsito na direção do Inter, no conselho de gestão e tudo mais, me disse o seguinte: me parece que não vai fugir dessa linha de aldeia para não desalinhar o que pensa o Roger. Não adianta chegar, por exemplo, o Roger, um conhecedor da aldeia e tudo mais, e chega um cara, por exemplo, de Portugal. Vou dar um exemplo estapafúrdio aqui, mas eu estou dizendo assim, um cara que não tenha nenhuma noção do que está acontecendo aqui. No quesito enchente, no quesito história do Inter, no quesito necessidade de recuperação e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Também tem a dívida que o D'Alessandro tem, né, em vigor ainda com o Internacional. O Inter precisa, tá pagando o D'Alessandro e tal, precisa acertar isso aí com ele, quanto antes vai acertando ali nas parcelas que dividiu. Mas que daqui a pouco poderia também fazer uma nova negociação dessa dívida, imbuir junto no salário dele e vai pagando de acordo com o tempo de contrato. Também seria isso uma coisa benéfica para o Inter, né? Diminuiria talvez, vamos supor, de 100 mil por mês para 50 mil por mês, imbuído, né, no tempo de contrato novo do Dali. É um outro ponto a ser levado em consideração. Um dos pontos negativos, além do fato de ele ser entre aspas, integrante da comissão técnica que o Roberto Melo ia utilizar, né, caso fosse eleito, é a questão do D'Alessandro ser muito explosivo, um cara muito sanguíneo, não só dentro do vestiário, mas com imprensa, com as pessoas ao redor, com os elementos que por vezes possam vir a desestabilizar o vestiário. E aqui entra jogador, torcedor, os jornalistas, imprensa como um todo, né? Coletivas e tudo mais. Então tem esses dois pontos aí na questão do D'Alessandro. Enquanto isso, o Roger trabalha, né? Enquanto isso, o Roger vai ter, por exemplo, o Gabriel Mercado e o Fernando de volta agora no jogo contra o Juventude. Ele não tem o Bruno Henrique, que vai estar cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. E também, obviamente, né, não tem um lateral direito de ofício, ainda tendo talvez Igor Gomes ou Bruno Gomes como um dublê, então, de Bustos, uma vez que o Bustos foi para o River Plate. Tem 3 nomes na lateral direita que são negócios ou sondagens do Internacional. O primeiro deles é o Guga, jogador de 25 anos do Fluminense. A direção dele lá do Clube Carioca já disse que não vai vender o jogador, nem tenta chegar. E a gente conversou com algumas pessoas, eu conversei com algumas pessoas do Rio de Janeiro, algumas pessoas ligadas ao Fluminense, dentro do Inter também até já sabem disso. Não adianta nem chegar, os caras não vão vender o Guga, não querem transferir nem por empréstimo, nem por nada, tá? Tem um outro nome que é o Matheus Henrique, do América Mineiro, jogador de 21 anos que vai fazer uma boa Série B. Ele tem um contrato agora estendido até 2027.
Foi no início do ano, ele teve esse contrato renovado. É um jogador jovem, é um jogador promissor, e o América Mineiro, neste momento ao menos, não aceita emprestá-lo para daqui a pouco, vamos supor, ganhar uma taxa de vitrine ou ganhar lá na frente com uma futura venda. Hoje, o América Mineiro quer 3 milhões de euros. É o valor de mercado deste jogador. Não aceita negociar além disso. Até porque, gente, vamos pensar assim, o Roger mesmo falou sobre isso, tá? O mercado vai inflacionar para o Inter nesse sentido, porque sabem que o Inter precisa de um lateral direito. O Inter não tem um titular, não tem um reserva. O Inter precisa de 2 nomes. Não adianta só trazer um nome. Até pode trazer um nome, claro, no primeiro momento, mas ele vai precisar de outro depois. Então esse mercado vai inflacionar. A gente está no dia 12. A gente está no dia 12 ou dia 13? Estamos no dia 13, na verdade. Então tu pensa, até ele fecha agora no dia 3 de setembro a janela. Ou seja, são 18 dias, basicamente. Então até conversar, negociar, organizar, tempo de contrato e tudo mais, não é tão fácil. E o terceiro nome que me disseram é o João Moreira, jogador de 20 anos da base do São Paulo. Já fez 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro no time do Zubeldia. É um jogador também visto como promissor e que pode aparecer aí também entre as negociações do Internacional. Inclusive, me disseram que já teriam sido feitas até proposta já para este jogador. E aí, o que eu não consegui confirmar ainda é se é empréstimo ou se é compra. Eu acredito que deva ser empréstimo, porque o Inter está tentando fazer empréstimo de todos os jogadores, seja depois com opção de compra ou com obrigação de compra. Mas agora ainda mais a gente botou um dinheiro no Tabata, né? No Bruno Tabata. Então me parece muito claro que com a dificuldade financeira do Inter, o Inter vai continuar nessas possibilidades em empréstimo aqui para as posições ainda que o Roger tem de carência, né? A maior delas, lateral direito nesse momento. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece lá de entrar em kto.com, velho. Te cadastra para dar essa brincada e aproveita e usa o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. KTO é onde a diversão acontece e um site para maiores de 18 anos. Brinca sempre com responsabilidade. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.